É, porque como personagem, a gente até fala, como é que é uma expressão assim, né? Tipo, você tem que conhecer como se fosse um amigo seu. Sabe? Ou o seu irmão, ou seu parente. Aí no final do processo de preencher a ficha de personagem, você meio que percebe que não conhecia tanto assim o personagem e que faltava várias lacunas. E aí, preenchendo a ficha, você vai começando. Peraí, mas irmãos, esse personagem tinha irmão? Não, não tinha. Não, mas seria legal se não tivesse, porque como eu tinha pensado que ele ia fazer X, um irmão poderia ser responsável por ele pensar isso lá, e aí vai até o X por causa do irmão que não existia antes. E aí você fez um elo da corrente. Dessas perguntas, assim, parecem perguntas bobas, né? Tipo, qual a sua cor favorita, coisa assim. Mas, querendo ou não, faz você pensar. E aí, como a gente falou de tema da história antes, a gente consegue conectar, talvez até a cor favorita do personagem com alguma coisa relacionada com o tema. Que nem eu te falei, como se estivesse sendo entrevistado por uma jornalista, né? O que eu ia dizer, na verdade, é por que fazer esse exercício da ficha de personagem é importante? Porque se tem uma coisa que avacalha, que caga totalmente a experiência do leitor, é inconsistência, cara. É o cara tá lendo e o cara pensa, peraí, mas esse cara tinha olho verde antes e agora ele tem olho. Agora fala dos olhos castanhos dele, sabe? No meio da história, você fala, peraí, mas ele não tinha olho. Isso é um exagero, claro, não é um exemplo exagerado pra caramba, mas coisas bobas do tipo assim, pô, ela adora laranja, por exemplo, a cor favorita dela que a gente define que é laranja. Ah, talvez seja porque é a cor símbolo, sei lá, do poder que ela tem ou alguma coisa assim. Só que aí, pô, ela só usa verde a história inteira. Aí você fala, peraí, mas a cor favorita dela não era laranja? Sabe, tipo, ou ela fala, por exemplo, o todo o poder dela, digamos que você não tenha feito a ficha de personagem, então você não sabe que a cor favorita dela é laranja, mas toda a história traz laranja pra ela, só que ela só usa verde, sabe? Aí é meio que fica meio esquisito, sabe? Então você fazendo a ficha, você entende, por exemplo, que a cor dela a favorita é essa, então você já começa a pensar no design do personagem ou nas roupas que ela vai usar, nem que seja com um toque de laranja, sabe? Tipo, ela usa um detalhe laranja, um lenço laranja no pescoço, a roupa dela toda marrom, porque ela vem desse contexto do trabalho forçado e tal. Então a roupa dela é toda marrom, mas ela tem um lenço laranja, ela tá com aquele lenço laranja, tá? E aí, à medida que ela vai se libertando, ela vai ficando mais, ela usa mais coisa laranja. Então você vai dando mais laranja para ela, que é a cor que ela gosta, e digamos que ela odeia marrom, mas ela ama laranja. Então, à medida que ela vai se libertando, você vai dando mais laranja para ela. E isso é consistência, sabe? Isso traz consistência e traz um desenvolvimento visual do personagem junto com a história. Isso só é possível porque você sentou e gastou um tempo respondendo uma pergunta boba que é: pergunte para o seu personagem qual a sua cor favorita, sabe? Parece bobo, né? Mas olha só, a partir da cor favorita você criou uma identidade visual que vai ser desenvolvida durante a história inteira, sabe? Uma perguntinha da ficha de personagem pode abrir um leque. E é por isso que pessoas às vezes passam 10 anos escrevendo uma história, porque tipo, a pessoa não consegue parar de pegar esses ganchos e abrir para mais coisas interessantes. Exatamente, começa a amarrar com um monte de coisa. E por quê? Por causa, às vezes, de um exercício bobo que é como se fosse o personagem respondendo um monte de perguntas, sabe? Quem é a mãe do cara, né? Você nunca tinha pensado nisso, cara. Você nunca tinha parado pra pensar, peraí, mas cadê a mãe desse cara? Porque assim, ele tem uma relação com o pai, mas em algum momento ele teve mãe. O que aconteceu com a mãe dele? Aí, por causa da ficha, você vai lá e começa a escrever o que aconteceu com a mãe dele. E aí, aí o personagem começa a se abrir. Parece que você tá numa sessão de terapia com o personagem. Ah, mas a minha mãe foi ausente, ela era muito legal, mas daí. Sabe, esses dias eu tava assistindo um documentário, né? Esses dias, faz tempo já. Falando sobre um rei da Inglaterra aí. Eu gosto de ver essas coisas porque, cara, dá muita ideia. Ele não era o sucessor. Ele era o segundo. O primeiro filho, homem, virou rei, mas ele gostava de uma americana lá que não tinha nada a ver e falou, mano, vou abdicar pra casar, tá? Só que aí o outro cara não tinha sido preparado pra ser rei. Ele era o filho da mamãe.
E aí ele tinha Meu, ele teve que virar rei, só que ele era o filho. Tem até um filme, né? O Discurso do Rei, não sei se você já viu. É um filme sobre ele porque ele era gago. E ele precisava fazer discursos. Só que ele era gago. E o filme é sobre isso. Ele não era um cara preparado para ser rei, mas ele foi meio que criado na fazenda com a mãe, assim, sabe? Tipo, meio que sendo mimado. E aí tiveram que chamar ele para virar rei, e aí ele virou rei, só que cara, assistindo esse documentário, eu tive um monte de ideia. Eu pensei, meu, a relação dele com a mãe, com o pai. Imagina o pai que não tá nem aí pro cara. E às vezes você parar pra pensar, pô, mãe, preciso pensar na mãe do personagem, que a ficha de personagem te obrigou a pensar na mãe. Meu, aí você bate nesse documentário que você viu sobre o rei e pensa, puta, e se eu fizesse isso? A mãe era mimava o moleque, mas daí ela morreu, e aí o pai pegou e o pai era bruto com ele. Pô, você já criou um personagem realista, tá ligado? Porque isso acontece. Sabe? A gente tá acostumado a ver isso acontecer. Mais uma vez a ficha te salvou, sabe? Tipo, a partir de uma pergunta, pô, quem é a mãe desse cara? Puta, eu não tinha pensado nisso. Bom, agora eu tenho que pensar. Aí vem todas as referências, sabe? E é isso que eu falo pra uma galera, não fica preso, meu, no quadrinho, no mangá, no anime, na série. Cara, vê outra coisa, vê documentário, vê vida real. Então você tem história em todo lugar, velho. Então se a gente começa a sair do mundo da ficção, das coisas que a gente lê e vai para outros, cara, você começa a pirar. Meu, você pira, você pira. Você começa a achar milhões de personagens. Aí você quer contar um monte de história, porque fica tudo na sua cabeça, né? E você não dorme pensando naquilo, meu, tem que fazer uma história sobre isso, sabe? A ficha de personagem é outra coisa que te tira do bloqueio criativo. Porque se você tá bloqueado, tá ligado? Eu tô bloqueado, puta, eu tô aqui, eu não sei o que fazer, porque a gente vai chegar na parte de estrutura ainda, né? Onde você vai estar escrevendo a história mesmo, o roteiro, a primeira versão do roteiro, depois pode fazer outras versões, pode aprofundar, né? Aquela coisa, como eu falei, você pode trabalhar para sempre nisso, se você quiser, e nunca publicar, mas não é esse o objetivo. O objetivo é que você, em algum momento, chegue no roteiro final mesmo, né? Mas você vai estar lá no meio da escrita e vai chegar um momento que você vai pensar assim, mano, o que eu faço aqui agora? Com- Aí, pô, peraí, deixa eu voltar lá. Volta na ficha de personagem, lê o que você escreveu sobre o personagem e pensa, pode ser que faça sentido isso, porque o irmão, porque a cor, porque aí vem todas aquelas perguntas que você respondeu e elas vão te dando, sabe, meio que um caminho assim para. Porque linka, porque você vai chegando e pensa, peraí. Aqui nesse momento eu travei. Tô com bloqueio criativo. Meu, senta e. Bom, primeira dica, né? Sai. Vai fazer outra coisa. Isso todo mundo fala. Primeiro tira a cabeça da história, depois volta. Se continuar com o bloqueio, meu, abre as fichas de personagens, as coisas que você escreveu e começa a ler. Cara, quando você tá assistindo um filme, você tem ideias. Imagina se você lê o sua ficha de personagem, você não vai ter ideia também. Então ajuda muito a sair do bloqueio criativo, cara. Ficha de personagem é um negócio é um exercício muito legal. Então, você vê, por quê? Porque é simbolismo, né? É um simbolismo. Você está usando o cachecol, o objeto X ou Y, como um símbolo da relação que aquele personagem tem com aquele outro personagem. E, cara, faz muita diferença, sabe? Faz muita diferença, porque às vezes pode, por exemplo, olha que coisa boba isso, tá? Mas é tudo uma referência visual de narrativa visual. Às vezes ela pode estar usando o braço para dizer, para simbolizar que o personagem está dando força para ela. Às vezes ela pode botar aqui, perto do coração, para dizer que agora é um momento mais emotivo, que ela tá. Às vezes, pô, agora eu tenho que botar no bolso porque eu tô puto com o personagem. Sabe? Tipo, você pode ir usando isso para fazer narrativa visual. Sabe? Tipo. Eu até falei sobre o Chaboté pra você, sobre o pedaço de madeira e aço, porque o cara escreve uma história inteira só com símbolos, né? Só com narrativa visual, sem um texto, cara. Sem um texto. Você consegue sentir tudo que tá acontecendo. Parece que você tá no parque com o banco, não é? O cara é bom, o cara é bom. Claro, mano. Uhum. A força de